Onde está o seu país? Está aqui. E a sua família? Aqui. E o seu banco? Aqui. E também... aqui. Boa noite. Gritos e insultos marcaram o início da tourada na Póvoa de Varzim. Um grupo de pessoas manifestou-se contra a Festa Brava. À medida que a hora do espetáculo se aproximava, aumentavam os protestos. Do outro lado, os aficionados defendiam o espetáculo dos touros. A polícia interveio e fez 2 detenções. Em dia mau para a praia, a temperatura subiu ao rubro na Póvoa de Varzim. Cerca de 30 manifestantes, representando 11 associações de defesa dos direitos dos animais, protestaram contra a realização da corrida do programa Despertar da Rádio Renascença. Os ânimos aqueceram por volta das 5h30 da tarde, quando a manifestação chegou à porta da Praça de Touros. Querem reclamar? Vão para a Assembleia, pá! Vão para a Assembleia reclamarem! É o povo! Se eles não têm dinheiro para ir ver! Tem direito à vida! Tem direito à vida! Você não come carne? Come carne, mas não estão torturados! Eu sou contra a tourada! E este senhor tem muita pena que leva lá um neto ou que vai ele! Que não sacrifica um animal! E enquanto mesmo ao lado se mostravam exercícios de arte equestre, tudo se agravou quando os manifestantes fizeram uma barreira em frente à praça. Só a muito custo foram cortados os cadeados dos mais renitentes a abandonar o espaço. E 2 deles acabaram mesmo por ser detidos pela PSP por desobediência às autoridades. E entre os mais exaltados, houve mesmo quem quisesse impedir a recolha de imagens da equipa da TVI. Ninguém tem nada para filmar a mim. Eu preciso, exige a cassete que está aqui. Para mim. Não, exige a cassete. Os manifestantes acabaram por ser obrigados a abandonar a porta da Praça de Touros. Os organizadores argumentam que querem mostrar a sua repulsa por um espetáculo violento. Contra algumas manifestações que entendemos gratuitas de violência e de sangue, se quiser, neste caso concreto, acrescida do facto de ser a Rádio Renascença que a organiza, a promove e que a tem publicitado, o que naturalmente entendemos que choca contra os princípios da Igreja. Acho que ele tem todo o direito de se manifestar. Não concordam, perfeitamente. Agora, minha senhora, eu não concordo consigo, não chama assassina nem cruel. Uma verdadeira tarde de fiesta que só acalmou mesmo quando o espetáculo começou. A tourada acabou por começar e a normalidade voltou às imediações da Praça de Touros da Póvoa de Varzim. Os problemas entre a KFOR e os albaneses aumentam no Kosovo. As forças internacionais voltaram a intervir em Mitrovica. Pelo 2º dia consecutivo, os albaneses tentaram atravessar uma ponte para o lado sérvio e foram travados pelos militares da KFOR. A KFOR está a ter grandes dificuldades para controlar a situação em Mitrovica. A cidade kosovar, dividida entre albaneses e sérvios, esteve hoje, pelo 2º dia consecutivo, sob tensão entre populares e militares da ONU. Os confrontos recomeçaram quando uma mulher, que foi travada ao tentar passar a barreira de tropas francesas, cuspiu na cara de um soldado e deu-lhe uma bufetada. O militar empurrou-a e a multidão revoltou-se. Os albaneses gritaram palavras de ordem contra a Jugoslávia, queimaram bandeiras e acusaram a França, que controla o setor de Mitrovica, de estar do lado dos sérvios. Eles estão aqui porque querem dividir a nossa cidade pelo rio. Tentámos várias vezes passar para o lado norte, mas eles não nos deixam. Por isso, queremos que os americanos e os alemães venham para Mitrovica e que os franceses se vão embora. Fontes próximas da KFOR disseram que a manifestação de hoje foi claramente organizada e que terá sido obra do UCK. O Exército de Libertação do Kosovo estaria assim a tentar desacreditar a capacidade da ONU para controlar a situação na província. E para evitar que essa ideia se generalize, as Nações Unidas estão a reforçar os contingentes de homens que têm no Kosovo.
Hoje entraram em ação os polícias da Força de Manutenção da Paz, a quem cabe a tarefa de assegurarem o cumprimento da lei e da ordem. Estas pessoas não estão habituadas à imposição da lei neste momento, mas acreditamos que elas querem uma forte e eficaz presença policial. Armados e com poderes para prenderem quem quer que seja, os 3.100 polícias da ONU têm agora que tentar pôr cobro ao descontrole legal que se vive no Kosovo desde a retirada do exército jugoslavo. A Rússia enfrenta novo conflito no Cáucaso. Milhares de guerrilheiros muçulmanos do Daguestão invadiram vilas e aldeias desta região. O Daguestão é uma república vizinha da Chechênia. Boris Yeltsin mandou bombardear as posições dos nacionalistas e, ao mesmo tempo, encetou um processo negocial através do seu primeiro-ministro. Os russos decidiram avançar militarmente antes que a situação no Daguestão ficasse completamente fora do controle. Esta tarde, militares ao serviço de Moscovo bombardearam as vilas e aldeias que os guerrilheiros muçulmanos tinham conquistado nos últimos dias. Na fronteira entre o Daguestão e a Chechênia, vive-se um clima de guerra civil e as autoridades locais estão a perder a paciência. Um responsável militar avisou que se os chechenos intervierem, o Daguestão vai repostar. Uma ameaça que preocupa Moscovo, nada interessado num aumento de tensão na zona e que fez com que o primeiro-ministro Sergei Stepashin interrompesse uma viagem para rumar ao Daguestão. Stepashin, ao mesmo tempo que deu ordens ao exército para pôr fim à revolta, vai tentar resolver a crise diplomaticamente. O Cáucaso é uma das maiores preocupações da Rússia. A região é uma manta de retalhos de pequenas repúblicas maioritariamente muçulmanas e desejosas de se tornarem independentes. Os russos perderam a guerra com a Chechênia, que desde 1996 está fora da alçada do Kremlin, e enfrentam agora mais um confronto com os rebeldes fundamentalistas. E apesar do poderio militar, Moscovo já aprendeu uma lição. Nas montanhas do Cáucaso, a vantagem é de quem melhor conhece o terreno e conta com o apoio popular, ou seja, a vantagem é dos guerrilheiros separatistas. Yasser Arafat aceita o adiamento da implementação do acordo de paz com Israel para setembro. É a resposta positiva dos palestinianos à proposta do primeiro-ministro israelita Ehud Barak. Inicialmente, Arafat tinha rejeitado a ideia. Barak tinha pedido para iniciar a terceira fase do acordo High River só no próximo mês. Então, agora, o líder dos palestinianos acede ao acordo. A Palestina aguarda a retirada do Israel dos territórios ocupados a partir do próximo dia 1 de setembro. Terminou hoje o recenseamento dos timorenses fora do território. Em Portugal, recensearam-se 2.200 pessoas. O processo correu bem, mesmo assim, houve uma voz contestatária: o Partido Socialista de Timor. O casal Ornei fez questão de estar presente no primeiro dia do recenseamento. Depois disso, passam pela zona para encontrar conterrâneos. Para nós é muito importante, portanto, o interesse é todo nosso, portanto, é único. Quanto mais cedo, melhor. Tenho muitas saudades. Deixei lá muita família, os irmãos, sobrinhos netos. Perdi lá os meus pais, sempre ter ido lá. Há quantos anos é que não vai a Timor? Há 23. Falta quase uma hora para encerrar o período de recenseamento. Os números ultrapassaram os 2.000. Achamos que demonstra um grande sentido cívico de participação da população timorense residente em Portugal. É um processo voluntário. As pessoas foram informadas devidamente por nossos colegas das Nações Unidas, quem jogou um papel importante nesse processo de informação. E achamos que se as pessoas não se recensearam durante estes 24 dias é porque decidiram não fazer por alguma razão, estiveram de férias ou esqueceram, mas houve tempo suficiente para o fazer. Quase no fim surge alguém que está contrariado, afinal vê o referendo como uma capitulação face à Indonésia. Há um conjunto de resoluções das Nações Unidas que apontam para a retirada total das forças indonésias do território de Timor-Leste. E é inaceitável, é inqualificável, é inconcebível, eu sinto-me profundamente revoltado quando se aceita que as tropas de ocupação responsáveis pelo genocídio do povo de Timor-Leste sejam estas mesmas forças de ocupação que estão a garantir a segurança. Não há segurança em Timor-Leste, há milhares de timorenses que não foram recenseados. Na Austrália eu tenho conhecimento de que há milhares de timorenses que não foram recenseados porque estão a residir em cidades bastante afastadas, 500 e 1.000 quilómetros de locais do recenseamento, portanto há uma série de irregularidades. Não acredita em guerra civil, mas teme pelo resultado final.
Se o processo de consulta, que eu recuso-me, com todo o respeito, a chamar isto referente, se o processo de consulta não for favorável à independência, é óbvio que houve fraude e, portanto, nós não vamos de forma alguma aceitar, nem a recência timorense em geral. Como é que vai ser votar? Consegue pensar no que é que vai sentir nesse dia? É uma única oportunidade para os timorenses, que lutamos durante 23 anos. Esta é a única oportunidade de nós expressar o nosso, já que eles fazem esta abertura, pronto, é a única oportunidade para os timorenses se manifestarem através do voto. As portas voltam a abrir a 30 de agosto, desta vez para votar. A poucas semanas do referendo sobre o futuro de Timor, Ramos Horta deu uma entrevista à RTP. O Prémio Nobel da Paz confessa que gostaria que o Conselho Nacional da Resistência se transformasse num partido político. Sobre a Indonésia, Ramos Horta acredita que o país vive momentos de grande tensão e que, face à atual crise, a prioridade é a província da Aceh. Um Conselho Nacional da Resistência Timorense convertido em partido político que ofereça uma dinâmica de paz ao novo Timor. Eu preferiria ver o CNRT, o Conselho Nacional da Resistência Timorense, converter-se numa força político-partidária à semelhança de uma ANC, African National Congress, do presidente Nelson Mandela. O Congresso Nacional Africano, do presidente Nelson Mandela, tem as mesmas características do Conselho Nacional da Resistência Timorense. No seio do ANC, assim como no seio do CNRT, há muitas tendências, muitas sensibilidades. Para Ramos Horta, o novo quadro político, Aceh e Nova Guiné são agora prioridades indonésias que deixarão Timor sem qualquer apoio. Depois do voto de agosto, o governo de Jakarta não vai perder mais tempo a dar dinheiro para Timor. Vão investir os seus recursos na Nova Guiné Ocidental, no Aceh, que é muito mais importante estrategicamente. Resolvido o problema diplomático, ultrapassado o contencioso diplomático, vão dar um grande pontapé a todos os timorenses. A convicção do Nobel da Paz é tal que até acredita que os colaboracionistas votem pela independência de Timor. E quem sabe, talvez o Abílio Osório Soares, o governador, e talvez o Francisco Lopes da Cruz, o embaixador do Suarto, do Habib, e talvez o Abílio Araújo, o nosso homem da fé, o homem de negócios. Nesse dia, cada um deles talvez terá um grito de consciência, um arrependimento e diz, não, pelo menos hoje, uma vez na minha vida, vou exercer esse voto pela paz em Timor, pela liberdade, pela dignidade do meu povo e pela minha própria dignidade. E vão votar pela independência. Faltam 22 dias para o referendo em Timor-Leste. Poderá haver esta entrevista mais desenvolvida mais logo no Jornal 2 da RTP. Em Jakarta está o enviado especial da RTP, Miguel Lemos. Miguel, boa noite. Hoje é a vez da senhora Megawati, que é apontada como uma eventual sucessora da Habib, visitar Timor. Mas nós temos assistido à viagem de várias delegações ministeriais indonésias. Visto aí de Jakarta, pergunto-te qual é a real importância de Timor e, em particular, deste referendo para os indonésios? Boa noite. Antes de mais, sobre a importância de Timor na Indonésia, ela é óbvia, basta dar um exemplo. Jakarta é uma cidade com mais de 16 milhões de pessoas e o Jakarta Post deste domingo dedica, por exemplo, um quarto da sua primeira página ao assunto de Timor. A edição do próximo dia 13 de agosto da Asia Week, por exemplo, traz um artigo de fundo do porta-voz da Task Force Indonésia sobre Timor, Dino Jalal, o que também manifesta a importância que as autoridades indonésias estão a dar aos assuntos de Timor. Como sabem, aí em Portugal também cerca de 50